Desde seu início, Boruto foi dividido em várias mídias, inicialmente como parte do Naruto Project, ou também intitulado de Projeto de Abertura da Nova Era de Naruto, fazendo uma transição entre Naruto e Boruto. E desse projeto surgiu The Last, o Gaiden, a série de light novels Naruto Hiden e, por fim, Boruto Naruto The Movie, assim como a sua novelização que trazia alguns detalhes a mais. A princípio, todos esses materiais faziam parte de uma mesma cronologia ligada ao mangá, aparentemente tudo fazendo parte de uma mesma continuidade, da mesma história, da mesma linha de eventos. E quando paramos para analisar, de fato esses materiais são bem consistentes entre si, pelo menos até onde eu li das light novels da série Hiden, não vi nada que eu chamaria de incoerência ou exagero na forma como os personagens eram retratados. Porém, tudo mudou quando decidiram serializar Boruto. O mangá já começa recontando os eventos do filme e mudando o final para se adequar ao plot futuro, invalidando completamente o conteúdo do filme juntamente com a light novel baseada nele, onde, por exemplo, Momoshiki é retratado muito mais poderoso, sendo até capaz de absorver a energia natural de todo um planeta. Assim como alguns conceitos que começaram a ser pincelados nos conteúdos anteriores, mas foram meio que jogados para debaixo do tapete, como por exemplo, o Rinnegan do Sasuke sendo chamado de Rinnegan Supremo, dando a entender que seria um Rinnegan superior. Algo que os fãs do Sasuke até hoje gostam de querer usar como argumento, mas o fato é que desde então ele nunca foi chamado assim. O anime, supervisionado por Ukyo Kodachi, o roteirista do mangá até então, ou seja, um conteúdo considerado canon, adapta o mangá com uma nova versão dos acontecimentos, vezes adicionando detalhes sutis e vezes modificando completamente os acontecimentos e a forma como os personagens são retratados, além de contar com arcos originais, fazendo com que o anime e o mangá sigam duas continuidades diferentes, contando uma mesma história com os mesmos resultados finais, porém seguindo desenvolvimentos diferentes que nem sempre conversam entre si. Ou seja, o que é válido para o anime nem sempre é válido para o mangá e vice-versa. Sem falar das light novels que vieram após a serialização, que por vezes tendem a aumentar os feitos dos personagens para algo muito além do que foi estabelecido no mangá ou anime. E todas essas diferenças, inicialmente sutis, com o tempo se acumularam e estão causando um grande problema nos debates sobre a obra, deixando os fãs confusos, sem saber que direção tomar. Afinal, o que devemos levar em consideração numa teoria ou argumento? O mangá, o anime, as light novels? Qual a versão de um determinado personagem é a mais confiável e que realmente condiz com tudo que ele é capaz de fazer? Só o Momoshiki já tem 3 versões diferentes, sendo retratado com níveis de poder, habilidades e feitos completamente diferentes. Por exemplo, o Momoshiki das novels de Boruto é capaz de causar uma supernova numa estrela e fugir do raio de explosão, o que exigiria uma velocidade absurda que ele nunca mostrou ter em outras mídias. Ou será que vocês vão me dizer que o Momoshiki do mangá, que foi surrado por Naruto e Sasuke sem muitos problemas, inclusive com Naruto na forma base, que eu acredito não ser um primor em questão de velocidade, força física e resistência, sendo capaz de acompanhar a sua velocidade e trocar socos com ele em sua forma transformada, é capaz de um feito desses? Se bem que devemos ter um pouco de suspensão de descrença, duvido muito que o autor dessa light novel tenha pensado nos detalhes técnicos envolvendo a explosão de uma supernova. Sem falar do Boruto com suas habilidades e variações do Rasengan que não existem fora do anime. Mas o ponto é que isso está gerando situações onde muitas vezes as pessoas estão usando as 3 mídias em argumentos sem qualquer distinção, como se Boruto contasse uma única história com uma única continuidade compartilhada pelas 3 mídias, sendo que esse não é o caso. Ou simplesmente usam uma passagem de uma light novel ou arco original do anime de forma tendenciosa quando lhes convém para provar o seu ponto de vista a todo custo, mesmo passando por cima do que o mangá estabelece. Eu acho que devemos pôr em mente que por mais que o anime e as light novels sejam tecnicamente considerados canon, ainda são materiais roteirizados por autores diferentes, dependendo do episódio ou da light novel, que infelizmente nem sempre possuem uma visão da obra ou dos personagens que conversa entre si.
que podem fazer uso de licença poética representando os personagens com suas interpretações pessoais ou exagerando seus feitos em determinados momentos com a intenção de impactar o leitor ou o espectador sem pensar muito na coerência. Um exemplo é a expansão da luta entre Sakura e Shin, que foi muito bem animada, teve uma ótima sequência de ação baseada em taijutsus e tudo mais, só que quando você para pensar um pouco, não faz muito sentido Shin sendo capaz de trocar socos com a Sakura, visto que ela tem o Okasho e pode finalizá-lo com um soco, e para completar o Shin sabia disso por ter sido atingido por ela instantes atrás. Certamente a luta real, no contexto do mangá, aconteceu a longa distância, como estava acontecendo antes do Sasuke chegar. O roteirista responsável por essa expansão provavelmente estava priorizando o espetáculo, o impacto visual. E isso é muito comum em franquias com grandes universos compartilhados ou divididas em várias mídias. Aliás, um exemplo disso fora de Naruto e Boruto é na nova série de HQs do Darth Vader, que faz parte do novo canon de Star Wars e tudo mais, e retrata o Darth Vader sendo porradeiro, super poderoso, andando em magma, controlando um ser espacial gigante e os caralho a quatro, muito diferente do Darth Vader da primeira trilogia de filmes, que era bem mais pé no chão, se bem que as limitações da época devem ser levadas em consideração aqui. Em resumo, sejam cautelosos na hora de usar o anime ou uma light novel como argumento em uma teoria ou discussões, levando em conta as liberdades que os autores tomam às vezes e as diferentes versões de um mesmo personagem ou acontecimento. Vocês devem saber separar as três mídias. Como eu disse, o que é válido para o anime nem sempre é válido para o mangá, filtrar o que é coerente para ser usado como argumento numa discussão e não levar tudo ao pé da letra ou como se fosse algo absoluto. A continuidade do mangá ainda deve ser priorizada em argumentos, usando o anime ou as light novels como adendos, onde eles trazem detalhes que ajudam a explicar ou complementar algumas coisas que ficaram em aberto no mangá. Pois, diferente dessas outras mídias, o mangá tem supervisão de Masashi Kishimoto desde o começo, hoje sendo escrito diretamente por ele. Não recebe influências externas de vários autores e se mantém consistente com o que o próprio Kishimoto estabeleceu desde o Gaiden, retratando determinados personagens como eles deveriam ser na visão do Kishimoto, principalmente quando falamos de nível de poder, limitações, desempenho em combate e tudo mais. Eu vejo muitos querendo usar, por exemplo, os feitos do Naruto no arco da gangue Byakuya, quando ele para um trem e se move em extrema velocidade, ou um dos trechos da light novel onde o Naruto aparentemente se esquiva de um ataque na velocidade da luz, como argumento para que ele continue com o mesmo nível de velocidade visto no final da guerra. Mas do que adianta usar um trecho de um arco original do anime ou uma light novel para provar um ponto, quando isso não se mantém consistente no restante da obra, quando o personagem não é retratado da mesma forma em outras situações? Isso é dar prioridade a um evento isolado, muitas vezes fruto dessas liberdades, exageros e interpretações equivocadas de um personagem, ignorando convenientemente todas as outras vezes em que o personagem não foi retratado sendo capaz de um feito desses. Não é um detalhe isolado, solto numa light novel ou arco original do anime que vai mudar tudo que foi estabelecido. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.